Sindicep, a greve dos companheiros e das companheiras. Não poderia deixar de falar que, na minha opinião, é uma greve histórica, né? Porque eu só me recordo de um movimento na Suprema em 1989, quando nós paramos aqui, poucas pessoas, e parece que um dia, não durou mais de um dia, entendeu? E depois fizemos algumas atividades ainda, mas de lá para cá a Suprema não tinha feito o movimento disso. Então é importante saudar esse movimento dos companheiros e também conversar com os companheiros sobre todas as dificuldades que demandam um processo dessa natureza, né? Tanto processo financeiro, como o cansaço mesmo, que tudo isso nós precisamos vencer. Entendeu? Eu quero fazer uma sugestão de que vocês preparem uma carta para a população, porque a população às vezes não sabe qual é o motivo da greve, porque na cabeça do senso comum, não vou nem falar do senso comum, eu quero falar das pessoas que realmente têm leitura de processos, que é assim, para ele o setor público é maravilhoso, que os órgãos estão abarrotados de funcionários, entendeu? Que a reposição da mão de obra é proporcional à aposentadoria, quando na verdade não é. A reposição da mão de obra não tem o mesmo ritmo da aposentadoria. E com isso os órgãos vão ficando cada dia mais escassos. Por exemplo, aqui em Manaus nós estamos com uma pendência muito grande. A Fundação Nacional do Índio, que é um órgão importante para os índios, está fechado desde novembro. Está fechado desde novembro. Nós já fizemos vários embates em Brasília, na Presidência da República, tudo, para reabrir a FUNAI e talvez na próxima semana a FUNAI seja reaberta. E os outros órgãos, por exemplo, o IBAMA fechou os escritórios no interior, a família dos companheiros está lá no interior, os funcionários estão aqui em Manaus. Nós estamos pleiteando uma audiência com o presidente do IBAMA que está vindo para Manaus, depois do carnaval, para tratar esse assunto. Ou seja, então a opinião pública é de que os servidores públicos ganham bem e prestam mau serviço, entendeu? Nós precisamos reverter isso, então nós temos que ter esse diálogo com setores estratégicos, setores qualificados, entendeu? E é importante ter essa carta para distribuir com quem entra, como tem 30% para cumprir a Lei 7.783 e a determinação judicial, então está entrando gente aqui, então é importante ter uma carta para dialogar com a população, para explicar essa situação, entendeu? Então isso é muito importante. Outra coisa que eu queria falar para vocês, que é de fundamental importância, é essa questão da ligação do Sindiframa com a Condicef. Havia um problema lá na Condicef com relação à filiação. Vocês haviam pedido a filiação realmente, mas não havia sido deliberado. Não havia sido deliberado. Eu vou explicar por quê. A Condicef é uma confederação de sindicatos gerais. Nós partimos do princípio de que os servidores públicos, eles não se organizam por órgão em sindicato, mas sim o ramo é o serviço público. Por compreender, por ter essa visão, que não é a única, tem outra visão de sindicato por órgão, mas a nossa visão de sindicato é o sindicato mais amplo possível. Por isso que nós fundamos o Sindicep no Amazonas em 92, e a maioria dos órgãos aqui de Manaus são base do Sindicep, o INPA, a CONAB, a maioria dos órgãos são base do Sindicep, entendeu? Por isso que a nossa batalha é muito grande, para visitar todos os órgãos. Fazer uma greve também é uma batalha muito grande, nós já começamos o nosso calendário de mobilização. Mas assim, então, para limpar essa área sobre a filiação do Sindiframa, a questão é essa, é que a Condicef é uma confederação de sindicatos gerais. Mas ontem eu dialoguei com a direção da Condicef, conversei com o Sérgio Ronaldo, que está no Rio, conversei com a Cleusa, com todos os diretores. Eu conversei com 9 diretores da Condicef, para que aceite imediatamente a filiação do Sindiframa, e depois a gente discute concepção, entendeu? Lá na frente, porque a gente não pode, nesse momento, deixar os companheiros da Suframa nessa situação, sem uma entidade nacional que tenha assento lá na mesa com o Sérgio Mendonça, com todo mundo. Então, depois, fora isso, eu fiz um ofício para a Condicef dizendo, respeitando a nossa divergência sobre concepção, nós devemos aceitar imediatamente a filiação do Sindiframa.
Então eu acredito que o Sindiframa já vai estar representado na próxima audiência pela Condiserv. Então eram essas informações que eu queria dar para vocês. E outra coisa que eu comuniquei todos os sindicatos da base da Condiserv, da greve da Suframa, porque a greve dos servidores federais ainda não começou, mas disse que aqui tinha uma autarquia importante e que nunca tinha feito greve e que, portanto, essa greve merecia o apoio de todos os sindicatos, de todos os trabalhadores. Então era essa a minha mensagem para os companheiros, entendeu? As iniciativas que nós tomamos ontem. Eu estava conversando com o Estênio que depois do carnaval era importante se a gente tirasse um ou dois diretores para ir a Brasília, para se entrar dentro da direção da Condiserv, para ir na Condiserv, com uma reunião da Condiserv, debater a pauta da Suframa e pressionar a Condiserv no sentido de que o mais rapidamente eles busquem os canais possíveis de diálogo para atender a pauta dos trabalhadores da Suframa. Esse é o nosso recado, dizer que nós vamos estar aqui com vocês, apoiando vocês, então, enquanto sindicato, e na medida do possível também ajudar com o carro de som. E vocês podem contar com nós, porque eu acredito que o sindicato é um ponto de apoio para aqueles que querem lutar. Entendeu? Muito obrigado e um grande abraço a todos.